Lazarine, ótima noite para você. Alice, boa noite para vocês. Tudo bom, Gladys? Gladys, me desculpa, boa noite também. Que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar então a sequência do nosso estudo. Vamos lá? Então, que os bons espíritos nos auxiliem. Olha só, a última live que nós fizemos sobre esse capítulo, nós demonstramos com André Luiz na sua narrativa que a obsessão traz problemas fisiológicos, problemas de ordem orgânica. Toda obsessão traz disfunções orgânicas, todas. Existem aquelas de maior grau, de maior intensidade, existem aquelas obsessões de menor intensidade, mas todas trazem sequelas. Todas elas porque elas vão congestionar o fluxo energético do nosso chamado corpo psicossomático, que é o perispírito, e é exatamente onde estão sediadas, digamos assim, os nossos centros vitais. O André Luiz chama de centro de força, o centro vital, que são os chakras, é um termo hindu. Chakras quer dizer vórtice, ou roda de vórtice, ou roda em si, é como se fosse, vamos chamar assim, talvez metaforicamente pode ser entendido, um mini transformador ou algum tipo, quem conhece eletricidade vai entender. Ele recebe a energia cósmica, recebe a energia de todo o universo, e ele capta essa energia e transforma essa energia e distribui essa energia para o nosso corpo. Então, esses chakras que todos nós possuímos, são 7, né? Nós temos um na região, em todos os nossos mais importantes, nas nossas mais importantes glândulas, tá? Nós temos as glândulas chamadas de produção de hormônio interno, que são as chamadas glândulas endócrinas. Nós temos a epífise, a hipófise, nós temos a tireoide, nós temos o timo, nós temos as suprarrenais. Então essas glândulas estão ligadas diretamente a esses 7 chakras mais importantes, sendo que na escola científica do mundo oriental eles trabalham muito, pelo menos em torno de quase que 80 mil microchakras. Nós temos os chakras principais, nós temos microchakras distribuídos em todo o nosso corpo, normalmente vinculado muito na superfície da nossa pele. Por exemplo, a acupuntura, que é também uma ciência milenar, que se utiliza ainda agulha, hoje já utilizam até o raio laser, existem até aqueles que utilizam a pressão do dedo, das mãos, mas a acupuntura são exatamente esses meridianos, né? São esses nadis, são essas ramificações, esses plexos energéticos, que são ligados a esses plexos mais importantes, ligados às produções hormonais do nosso corpo. Se tiver qualquer tipo de congestionamento ou uma hiperatividade, porque o congestionamento é pela hiperatividade. E quando não há hiperatividade, vai uma chamada hipoatividade, quer dizer, menos energias estão circulando por ali. É claro que os chakras precisam trabalhar com energias harmonizadas na quantidade necessária para manter o nosso corpo e as glândulas produzindo os hormônios na quantidade necessária para a nossa saúde. Por exemplo, quando nós estamos com congestionamento nos chakras, ou produzindo pouca energia nos chakras, essas glândulas não vão produzir exatamente os hormônios necessários ao nosso corpo. E o que é o hormônio? O hormônio é exatamente a materialização das energias que são captadas por esses centros de forças e que são canalizadas por esses esses plexos energéticos, né, para essas glândulas, no caso as 7 mais importantes, e elas vão produzir esses hormônios para manutenção da nossa saúde ou não. Se eu não tiver uma produção glandular, uma produção hormonal de uma forma equilibrada, eu vou ter doença, o meu corpo vai desenvolver doenças. E quando há uma obsessão, há o congestionamento, né, num processo de uma hiperatividade, ou vai existir pouca energia ali em um processo de hipoatividade dessas mais importantes glândulas. E isso vai trazer doença, inevitavelmente vai trazer doença no campo cardiológico, no campo pulmonar, no campo do fígado,
no nosso aparelho digestivo, em todos os nossos, todas as funções orgânicas. Isso inevitavelmente, e quando não, problemas graves, pessoas que estão sérias, dores de cabeças, né? E as são chamadas cefaleias renitentes, né? E assim vai. São energias bloqueadas ou falta de energia. O equilíbrio vem exatamente através de um comportamento mental e espiritual, para equilibrar e harmonizar essas energias e o nosso corpo funcionar normalmente a partir do sistema nervoso central. O sistema nervoso central está ligado a esses plexos também energéticos. Bom, isso não se estuda com muita profundidade ainda no Espiritismo. Isso é muito conhecido e milenarmente na ciência médica dos orientais. Tanto é que a acupuntura é tradicional na China, por exemplo, muitos médicos utilizam e fazem cirurgias, inclusive, de tórax aberto com uma agulha enfiada na ponta do dedão do pé, como nos diz o doutor Alírio Cerqueira Filho, e sem anestesia geral. Eles conseguem, mas tem que ter muitos e muitos anos de estudo para entender exatamente como funciona a acupuntura nesse nível, né? Imagine uma cirurgia de tórax aberto, apenas com uma agulha enfiada no dedão de um pé de uma pessoa. Tem que ser um expert, um profundo conhecedor desses meridianos, desses plexos nervosos, desses plexos energéticos dos chakras ou dos microchakras. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema. Toda obsessão traz uma doença. Toda obsessão traz uma anomalia física. Vai trazer, inevitavelmente. E nós vamos ver, nesse capítulo nós já estudamos, o Anacleto, ele aplicando o passe, né, espraiando as energias através das suas mãos, né, ao longo da epiderme, onde estão os microchakras, e eu falei em mais de 80 mil microchakras que temos espalhados pelo nosso corpo, tudo ligado a esses plexos energéticos, né. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência no coração, sobretudo na válvula mitral, na aorta dessa mulher, dessa senhora que está sendo trabalhada aqui, e que nós falamos da última reunião. E ele conseguiu, com o contato, né, que ele fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada, e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Então ele está magnetizando, ele está projetando energia magnética salutar para, se for um chakra que estiver congestionado por excesso de energia, para equilibrar isso e tirar o excesso de energia e botar a energia necessária para harmonizar, tá? E se tiver com pouca energia, vai fazer a aplicação dessa energia magnética. O Alexandre é craque em fazer essas projeções magnéticas, né? Seja no processo de desencarnação, seja no processo de reencarnação, ele mostrou para nós que sabe isso. E o Anacleto está fazendo exatamente em alguém com sequelas de obsessão, em doenças físicas, do qual essa aí está apresentando uma problemática cardíaca e está recebendo o passe de uma forma geral e, sobretudo, na região específica do coração. Aí ele vai, em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade, graças a esse fluxo energético projetado pelo passe por esse espírito Anacleto. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevadíssima significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, o André Luiz resolveu fazer a seguinte pergunta para o Anacleto. Na hipótese, pergunta o André Luiz para o Anacleto, de não se socorrer esta irmã que está com uma problemática cardiológica, aí, cardíaca, em função de fluidos por obsessão também, se não houvesse a colaboração de uma casa espírita, por exemplo, que nem todo mundo é espírita, né? Nós temos milhões e milhões de católicos e outros tantos milhões de evangélicos e outros tantos milhões de ateus e outros poucos milhões de espíritas, né? Enfim, nem todo mundo vai para uma casa espírita para resolver essa questão energética, essa questão de obsessão. Obsessão é tratada especificamente com essas técnicas em casa espírita bem orientada. E o André Luiz está perguntando ao Anacleto se não acontecer de uma pessoa ir para uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria abandonada a pessoa porque não vai buscar uma casa espírita porque está em processo ou de possessão completa, ou um processo de obsessão também muito renitente, ou um processo de influenciação grave como aquela jovem? De modo algum, respondeu Anacleto. Há verdadeiras, olha que coisa interessante, há verdadeira legiões de trabalhadores
de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Isso equivale a dizer que as pessoas em qualquer núcleo religioso, se for uma instituição equilibrada, independentemente do rótulo religioso, com certeza essa pessoa será auxiliada por esses espíritos. Porque os espíritos não vão só para as casas espíritas para auxiliar e socorrer nos trabalhos de desobsessão ou em alguns processos de recuperação daqueles que são portadores de doenças fisiológicas. Não. Em qualquer religião, é o que ele está dizendo. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa, está em atividade também renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual. Mas a afirmação de Anacleto é o homem que vive mental e visceralmente a religião que ensina a senda do bem. Então não é o religioso de fachada, não é aquele, não, eu sou tal religião, mas não sou praticante. Ele não está falando aí, está dizendo aqueles que, olha que o termo que ele usa, né? Visceralmente, mental e visceralmente estão se esforçando para trilharem a senda do bem. Esses recebem o auxílio espiritual, esses recebem o auxílio dos socorristas do mundo espiritual e certamente obterão curas quando for exatamente merecedor. Porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto através da oração e da posição ativa de confiança no poder de Deus. O novo companheiro, o Anacleto, indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação, porque ela estava com esse problema, poderia levar a um problema até de parada cardíaca, ou criar algumas lesões mais graves no coração, mas o Anacleto conseguiu tirar aquela energia densa que estava criando esse trauma. E exatamente esse companheiro indicou que ela, depois que ela se libertou dessa que ele chama desastrosa influenciação, disse o seguinte: a nossa amiga, ela está procurando a verdade e ela está cheia de sincera confiança em Jesus. Por isso, ela está receptiva ao nosso trato, ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, portanto é uma mulher ignorante, volta-se para o divino pastor como aquela criança frágil, sequiosa do carinho maternal. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo que, do mundo espiritual, ele não escolhe, evidentemente, religião tal ou qual. Eles vão em qualquer templo, em qualquer casa, em qualquer lugar onde tem um ser humano que esteja se esforçando para aplicar né, a busca na sua trilha a senda do bem, serão merecedores de todo um tratamento especial da espiritualidade. Então, não depende de religião esse tratamento, porque a gente acha só numa casa espírita é que faz trabalho de obsessão. O trabalho de obsessão pode ser feito em qualquer instituição, desde que aquela pessoa em processo de obsessão busque com sinceridade o socorro, no caso aqui né, de Jesus, o socorro da espiritualidade de uma forma subconsciente, ela vai ser atendida. Naturalmente, aqui no seio de uma organização livre das sombras do preconceito, do dogmatismo, o nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, o nosso concurso fraternal pode ser mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas, isso é verdade. Mas é preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda a parte onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre um sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então não depende de rótulos religiosos,
Desobsessão não ocorre só em casa espírita. Imagine que só em casa espírita houvesse, nós temos no máximo 11 mil casas espíritas no Brasil, com um pouco mais, talvez, em torno de 7 milhões ou 8 milhões de espíritas convictos, segundo o IBGE, talvez alguns 40 milhões simpatizantes com alguns princípios espíritas, mas espírita convicto não chega a 8 milhões. Então, e o resto? Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. E onde ficam, né? Como é que seriam tratados obsidiados de outras religiões que nem acreditam nisso? Eles dão até atribuições ao Satanás, não importa. Estão em processo de perturbação espiritual. Eles serão atendidos, porque onde vibra um sentimento sincero e elevado, aí será aberto um caminho para uma proteção divina. Então é muito importante para não ficarmos fanatizados, achando que uma pessoa que é católica não só vai ser curada dentro de uma casa espírita. Não é verdade. Se ela estiver buscando o caminho do bem na igreja que ela frequenta, com todo o respeito que ela tem, com as convicções, como diz, mental e visceralmente dedicada à sua religião, ela vai ser atendida, com certeza, no processo de obsessão. Isso fica claro para nós aqui. Porque senão tem aquele, né? Fora do espiritismo não há salvação. Fora da casa espírita não há salvação. Parar com essa criancice. Agora, ele disse também com clareza, numa casa espírita bem apetrechada, bem instrumentalizada, com pessoas equilibradas, em busca da união, ali o trabalho é muito mais eficaz. Por quê? Porque há energias que são mais favoráveis, convergindo para o mesmo objetivo, e essa concentração energética favorece muito mais essa intervenção externa daqueles que conhecem magnetismo e utilizam a técnica magnética para auxiliar. Uma casa espírita favoreceria mais por causa disso. Não porque é melhor, mas porque o conhecimento, evidentemente, ajuda muito, né? Porque mentalmente, você conhecendo as forças do magnetismo, pouca gente sabe do que eu falei aqui inicial para vocês. Pouca gente sabe dos chakras, não sabe das funções dos chakras, das funções morais dos chakras. Quando digo moral, moral sim, porque um chakra que esteja no centro do nosso cérebro, ou no frontal, né, ou na região da laringe, ou no cardíaco, ou na região esplênica, na região sexual, na região básica do nosso corpo, eles têm uma função moral, porque se estiver congestionado, por exemplo, da minha garganta, que é o chamado chakra laríngeo, né? Se eu tiver congestionamento, excesso de energia, né? Eu vou criar problema na minha voz, eu vou criar problema até no que é o chamado chakra do conhecimento, até mesmo a capacidade de falar, né? E se eu tiver no coração, como essa jovem, ela vai ter problema cardíaco. Se tiver no centro da cabeça, aqui no centro da nossa cabeça, exatamente no centro do nosso cérebro, existe uma glândula, que é a chamada glândula da vida espiritual, que é a glândula produtora de substâncias psíquicas, né, ou da vida mental, que é conhecida pineal. Pineal porque tem a configuração de pinho, né, o pinha, né, tem a forma de pinha. Ou, como nós chamamos também, epífise, que é conhecida cientificamente como epífise. E a epífise, que a medicina até pouco tempo não conhecia, passou a conhecer da década de 50 para cá, um pouco mais profundamente, e talvez um pouco mais profundamente de 30 anos para cá, e André Luiz já fala epífise desde a década de 40. Então a epífise é a glândula da vida mental, emocional, é a glândula mais importante do nosso organismo, do nosso corpo, porque ela está interligada com o perispírito profundamente em relação à nossa vida no campo espiritual, no campo mental mesmo. E é a glândula da mediunidade, digamos assim, a glândula em que realmente a mediunidade de alguma forma se conecta com o corpo físico, ou seja, o intercâmbio que se dá entre espírito e encarnado é por um processo de ondas, energias do pensamento, que são captadas pela epífise, e pela epífise distribuída para as outras glândulas e também para todo o sistema nervoso central. A elucidação me fez um grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens do nosso plano, ou seja, os espíritos não só procuram casas espíritas, eles procuram qualquer núcleo religioso para trabalhar. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. André Luiz, poxa, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Meu amigo, admitamos que esta nossa irmã com problema cardíaco por causa das energias da obsessão, ela fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual, ou seja, ela não está nem aí para buscar Deus, buscando uma vida materialista, digamos assim. Imaginemos-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa, sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, pergunta André Luiz, ela receberia o benefício dos passes libertadores? É a pergunta que o André Luiz faz ao Aniceto, o Anacleto. Aí o Anacleto, com aquela bondade paciente, que ele conhecia bem, né? Ele diz o seguinte, se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora
infensa, ou seja, longe de religião, em suas meditações naturais, ela receberia auxílio sim, não obstante menor pela sua incapacidade de recepção mais intensificada das nossas energias radiantes, mas não deixaria de receber. Então, eu repito, não é fora do espiritismo na salvação, fora de uma casa espírita na salvação. Todos os lugares, inclusive fora da religião na salvação. Ele está falando aqui, em um caso de uma pessoa que nem religião tenha, ela receberia o atendimento? Receberia sim, embora com essa dificuldade de recepção por sua incapacidade, em função dessas energias radiantes que através do passe é aplicado pelos espíritos o tempo todo, porque nós temos espíritos ao nosso redor o tempo todo, ou espíritos bons, ou espíritos menos bons, de acordo com o que nós afinamos, mas os espíritos estão nos acompanhando o tempo todo. Basta vocês lerem um pouco o chamado Livro dos Espíritos, que é o livro básico do nosso conhecimento espírita, nas questões da partir da 450 e etc., vocês vão ver a intervenção dos espíritos na vida corpórea. E então os espíritos estão ao nosso lado. Agora mesmo vocês estão cheios de espírito perto de você. Perto que eu digo, pode não estar aí na cara, mas há um processo de sintonia, uma onda de energias que acabam realmente entrando em sintonia conosco. Se for nós com boas índoles, entramos em sintonia com as boas energias, então esses bons espíritos estarão conosco. Não precisa estar ali, em qualquer lugar do universo que ele estiver, estarão conosco, porque nós estamos com ele por sintonia, né? Ou o contrário também com as energias negativas, que é o que mais comum, né? Porque o André Luiz explica que o umbral, ele começa na crosta terrestre, então nós já estamos no próprio umbral. Qual é a tendência? Estarmos ligados com espíritos ainda das trevas, espírito ainda ignorante, espírito ainda tendente ao mal, então eles nos impulsionam também, mas não culpa deles, é porque nós é que abrimos brecha para isso, aí o negócio realmente fica ruim para nós. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância, essa mulher, né, e da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior? E as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos inevitáveis por continuidade da intoxicação mental? Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, claro que experimentará as consequências legítimas. É óbvio. É claro que a espiritualidade vai ajudar, mesmo nós optando por fazer o mal. Eles, por compaixão, vão nos ajudar para sair do mal o tempo todo. Mas como ele está falando aqui, se eu optei, né, fechando minha ideia de regeneração própria e quero, ao fugir das leis divinas da consciência, continuar praticando o mal, eu preciso experimentar as consequências legítimas do mal que eu estou fazendo. E não é por castigo, porque Deus não castiga, Deus não pune. Então, qual é a consequência legítima dos maus ou dos males que eu estou espalhando? O resultado disso vai ser desagradável, vai me trazer doença, vai me trazer problemas, às vezes até de ordem emocional e psicológica, mas apenas como uma ferramenta para me chamar a atenção de que aquele não é o melhor caminho, vamos buscar outro caminho. Então, a lei, como não é punitiva, ela existe como consequências naturais dos erros que eu cometi, sofrendo os erros que eu pratiquei, mas a meu favor. A lei, ela estará sempre a meu favor. A lei, ela funciona sempre a meu favor. Por mais que eu sofra as consequências dos erros que eu pratiquei deliberadamente ou por ignorância, essa lei, ela não está me castigando. Repito, não há espaço para punições nos códigos divinos. Deus é amor, Deus ama, ponto, nada mais do que isso. Então, são consequências naturais e legítimas que nós precisamos para... Jorge, olha, não faça mais isso não, porque você vai sofrer, você vai apanhar muito da vida. Aí, então, o retorno chamado, essa consequência é importante para mim, para eu começar a discernir e não fazer mais aquilo que me levou a sentir isso. E começar a buscar o caminho do bem. Aí vai trazer consequências boas. Opa, valeu a pena. E continua fazendo bem. Então a lei funciona para isso, para nos despertar, para que de alguma forma, legitimamente, possamos realmente aproveitar os trâmites da lei de causa e efeito a nosso favor, porque ela funciona a nosso favor, nunca contra nós. Satisfeito com as elucidações recebidas, André Luiz reconheceu, e ele diz até aqui que não me competia interromper o curso dos trabalhos tão somente para satisfazer as minhas curiosidades pessoais. O novo companheiro, que é o Anacleto, dirigiu-se a um diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso, agora é um outro caso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Olha, preste atenção esse senhor aqui. Analisei acuradamente, o André Luiz analisou acuradamente esse senhor,
e com espanto, assombrado, ele ficou, notei que o fígado profundamente alterado desse senhor. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Então, nuvens energéticas que a medicina materialista não vai conseguir detectar, nenhum aparelho humano ainda consegue detectar, nenhuma uma ressonância magnética não vai conseguir pegar essas sombras escuras, né, que ele fala, que envolvendo todo o fígado. Aí vamos buscar qualquer outro tipo de problema, mas essas sombras não são detectadas pelos aparelhos científicos do homem de hoje. Mas está lá, e está criando problema com o fígado. Toda a vesícula biliar permanecia atingida. E via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica, que é essa nuvem tóxica, alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando todo o processo digestivo desse senhor. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas a perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual o meu olhar de admiração, o Anacleto, né? Observou? Disse o Anacleto. É ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Olha só que frase que o Anacleto fala para o André Luiz, que é médico. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Funções. Você, quando está com problemas mentais e altera as funções do corpo, por exemplo, uma disfunção no estômago, você vai ter gastrite, você vai ter uma pangastrite, vai ter algum problema nessa área. Por um problema mental, de irritabilidade, qualquer coisa. Mas a disfunção, ela pode ser tratada. A disfunção, você pode fazer com que ela funcione energeticamente. Agora, se a disfunção permanecer por esses tipos de acicate, de alterações de funções, de aflições mentais, essas disfunções se tornarão lesões. Aí complica mais a vida. Porque enquanto você tiver disfunções, por exemplo, de produções de neurotransmissores no cérebro, essa disfunção pode levar a pessoa a um processo de fobia, de medo, de bipolaridade e tal, mas ainda não é considerada assim, propriamente dito, ela não tem um transtorno mais grave. Uma bipolaridade é um transtorno, mas isso é uma disfunção. Uma disfunção você corrige, vai corrigindo, vai controlando, etc. Mas se isso continuar e a pessoa continuar rebelde no campo da mente, por exemplo, essa disfunção vai se transformar numa lesão. E a lesão, com certeza, sobretudo no cérebro, não se recupera. Numa encarnação, não. Não há, é impossível se recuperar uma lesão em alguma célula, né? Algum neurônio do qual aí realmente a pessoa vai ser portadora de uma doença mental por uma encarnação. Porque enquanto for uma disfunção, dá para poder trabalhar, dá para controlar. Mas quando vem a lesão, aí complica tudo, no cérebro. Agora, no estômago, quando a lesão, vem um câncer, vem outras coisas mais graves. Tudo surgido da mente, tudo de uma mente aflita, como de afligir a mente e alterar as funções do corpo. Lembra-se de Juvenal, quando dizia há milhares de anos que mente sã in corpore sano, isso em latim, mente sana in corpore sano, ou seja, a mente sadia, o corpo estará sadio. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidade. Quando você estiver desarmônico com você mesmo, e todos nós temos esses momentos o tempo todo, o que você faz para você entrar em processo de harmonização? O Cristo ensinou. A vigília e a oração. Você está sentindo que está desarmonizado, que seu coração está batendo forte, você está com raiva, você está com ódio, você está com insegurança, está com ansiedade. Isso tudo são desarmonias. E essas desarmonias, uma ansiedade, irritabilidade, raiva, essas coisas todinhas vão trazer o quê? Perturbações orgânicas, que nós chamamos de enfermidade. Enquanto for uma desarmonia, dá para nós trabalharmos mentalmente. Aquietar a mente. Como? Oração. Respirar profundamente. Dá 5 minutos para você, respira profundamente. Naquele momento que está com muita raiva, muito chateado, intoxicando com essa desarmonia toda dentro de você, o coração acelerado, sobrecarregando o coração. Dá uma parada, bota uma música suave, ou pelo menos imagine, se não tiver algum aparelho de emissão de rádio, ou um celular ligando uma música suave, escuta essa música 5 minutos, em qualquer lugar. Né? Dá uma paradinha para você, se harmonize dentro de você, através de uma oração, como dizia Jesus, vigie e ore, né? Então faça uma oração, faz uma rápida mentalização
E nessa tranquilidade, se você se reharmoniza por dentro, você vai se acautelar de enfermidades orgânicas. Porque essa desarmonia vai trazer enfermidade orgânica também. Então já é uma coisa sua, não é nem obsessão. É uma auto-obsessão, né? Quando você está o tempo todo angustiado, o tempo todo desarmonizado, o tempo todo com raiva de você, com raiva dos outros, com raiva da vida, com raiva do cavalo, com raiva do cachorro, com raiva do papagaio, com raiva do gato, com raiva do vizinho, quer dizer, o tempo todo. Está totalmente desarmonizado. É um processo que vai trazer perturbações inevitáveis, seja na mente, no corpo, no cérebro, no coração, no fígado, no caso do fígado, desse senhor aqui. Então é muito importante prestarmos atenção em nossas harmonias interiores ou desarmonia. Toda a desarmonia traz perturbação orgânica, evidente. Agora, o que é que traz a desarmonia? Inquietação. Então, toda vez que você está inquieto, na sua inquietude, ela vai trazer desarmonia. E a desarmonia vai trazer perturbação no corpo físico, e isso vai trazer enfermidade. Então, a doença é em função das nossas inquietações, ansiedade, né? É muito fácil, não é tão difícil. Nós ocidentais é que temos dificuldade de fazer meditação. E meditar não é uma coisa tão difícil assim. Mas eu não tenho tempo para meditar. Mas será que na hora do banho, quando tiver meus 5 minutos recebendo jatos de água para lavar o corpo externo, eu não posso fazer também um banho interno através de uma reharmonização comigo, através de uma oração, ou agradecer a Deus aquela água que vem da natureza, que está limpando o meu corpo físico? Isso é uma meditação. Aí você começa a se valorizar, você começa a trabalhar esse processo de reharmonização, você começa a ficar num processo de quietude, e aí você realmente elimina a possibilidade de uma enfermidade grave, ou uma enfermidade mais crônica, né? E assim vai. Colocou a destra amiga sobre a fronte desse senhor que estava com um problema grave, com aquela nuvem negra sobre o fígado, e acrescentou: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, ou seja, agressivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana, embora ele seja agressivo, colérico, etc. Mas ele é uma pessoa que tem qualidades, esse senhor. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Esse é um caso, mas olha só o que está acontecendo. Ele tem traumas de vidas passadas, que nós chamamos de traumas interexistencial, e ele está numa luta muito grande ligada a vidas anteriores, aprendeu a dominar as coisas, olha aqui, dominar as coisas, dominar as situações. Será que isso é possível? Com invejável energia, ele usa muita energia para isso. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Aí que está interessante. Porque essa tarefa, ele experimenta choques muito importantes de vultos, porquanto dentro da sua individualidade dominadora, ele é compelido a destruir várias concepções que lhe figuravam preciosas e sagradas. Então, nesse empenho dos próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, dói-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Então, este homem é sincero. Ele deseja de fato se tornar uma nova pessoa. Ela precisa de um processo de autotransformação, de uma autorreforma. Mas ele sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se do seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. Isso equivale a dizer que ele sempre está julgando os outros, julgando as situações, julgando os religiosos, julgando os seus companheiros, julgando a família, julgando os parentes. E a questão da obrigatoriedade. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que é importante, como aluno também que sou, em escolas importantes que nos ensinam exatamente de que tudo que nós fizermos em nome de Jesus, o importante é fazermos de forma consciente. Nós chamamos de consciencialmente. Porque se você fizer por obrigação, é a questão da obrigatoriedade, você vai usar uma energia e você não tem controle de situação. Nós não temos controle sobre a mente de nenhum ser humano. Nenhum ser humano tem controle sobre outro ser humano. Nenhum ser humano tem controle das circunstâncias. Deus que tem pela e pela providência o comando de tudo. Então nós que não temos o controle, nós alimentamos ilusão de controle, mas ninguém controla. Isso é bobagem. E às vezes nós gastamos energias muito grandes. Eu dou um exemplo aqui. Mas eu não posso fazer nada errado, porque senão o obsessor me pega. Bom, você quando diz que não pode fazer coisa errada, como você não vai errar nunca? Vai desenvolver um perfeccionismo que está longe, porque nós somos imperfeitos, nós vamos errar sim, muito ainda, e por muitas encarnações, e de repente eu estou exigindo uma coisa que está muito além da minha capacidade, da minha força.
E eu vou gastar energia e vou trazer doença para mim. E vou exigir dos outros aquilo que eu não dou para mim. Eu vou exigir comportamento dos outros que eu mesmo não comporto daquela forma. Então, toda exigência, ela traz culpa. E a culpa é um movimento interessante. A culpa, psicologicamente, a culpa, como é que nós chamamos de culpa? A culpa é um movimento de autojulgamento, autocondenação e autopunição ao mesmo tempo. Como tem a justiça humana, né? Então tu tem o julgamento, tem a condenação e manda para a penitenciária aqueles que forem condenados. Nós nem nos absolvemos. Na culpa, nós já nos julgamos, nos condenamos e nos punimos. E quando a pessoa capricha na punição, no processo de culpa, que ele acha que não deveria errar, que não poderia ter errar porque errou, não poderia ter errar, que a gente fica nessa cobrança totalmente inútil, nessa obrigatoriedade de acertar sempre, o que vai acontecer? Ele vai entrar num processo grave de depressão, certamente vai perder a vontade de viver, e certamente vai querer ficar deitado inutilmente numa cama durante muito tempo, nem querer ter vontade de levantar, porque está em processo de depressão, está com disfunções de enfermagem, de enfermidade grave na produção de neurotransmissores, sobretudo a serotonina, a noradrenalina e assim vai, né? E evidentemente tudo vai em função desse comportamento de inquietude ou de obrigatoriedade. Não, eu tenho que ser bom, senão o obsessor me pega. Não, você não tem que ser bom com medo de obsessor. Nós somos convidados à bondade para que nós possamos crescer em nome de Jesus e em nome desse amor, e não porque eu sou obrigado a amar ou sou obrigado a odiar. Nós somos convidados ao amor. Ninguém é obrigado a amar e ninguém é obrigado a odiar. Nós temos a nossa liberdade de escolher uma coisa ou outra. Deus não nos obriga a nada, Deus convida ao bem. Né? E o mal também em si, ele nem. O Chico Xavier diz que o mal é uma ficção, palavra do Chico Xavier. Porque o mal não tem raízes, é uma ficção humana. Por que o mal não tem raiz? Porque na essência nenhum ser humano é mau. É importante dizer isso. Nenhum de nós que estamos aqui somos maus. Em essência, não. Potencialmente nós temos a bondade, o amor, a luz, a paz em nós, em essência. Então, em essência, nós já somos bons. Em essência, nem doença nós temos saúde pura na essência. Potencialmente está lá em latência em nós. O que nós temos que trabalhar é desenvolver essas virtudes. Agora, se eu me identificar com a doença transitória, eu me torno doente por um período. Mas se eu me identificar com a pessoa sadia, o ser sadio, a luz sadia que eu sou, evidentemente que eu vou evitar muitas doenças no meu corpo físico, que é transitório. Agora, em relação a essa obrigatoriedade, se a pessoa fizer qualquer coisa no espiritismo por obrigação, ela vai mascarar o resultado desse trabalho. Então não é um trabalho, digamos assim, produtivo. Porque você está fazendo por obrigação. Não vou ajudar os pobrezinhos, porque se eu não fizer, eu vou para o umbral. Porque você vai fazer por obrigação. Né? Então você não... O convite é fazer por consciência, espontaneamente, por benevolência, por bondade. Benevolência é bondade. Fazer por indulgência, ou seja, se tornar doce com você e com o próximo, e com auto-perdão, fazer exatamente com essa consciência, e não por obrigação. A nossa mente não aceita esse negócio de obrigação. A nossa mente mesmo não aceita a negação. Toda vez que você vai fazer uma prece e pensa numa coisa ruim, que tem nada a ver com a prece, e você negar que está pensando aquilo, ou reprimir, essa coisa fica com mais força em você. Você tenta jogar nos chamados porões do subconsciente, aquilo que você não quer pensar na hora da oração, aí que ela não sai da sua mente. Porque você está criando uma obrigatoriedade para que ela saia da sua mente. E não é assim que funciona. Então você veio a pensamento ruim, na hora da oração, você conversa com o pensamento, bom, não é o momento de eu estar pensando isso, eu estou orando, continuo orando. Continua o pensamento, não é o momento. E aos poucos você vai diluindo, daqui a 1000 encarnações, ou daqui a 1000 orações, ou daqui a 10 dias, ou daqui a um dia, daqui a um minuto, você começa a ressignificar esses pensamentos chamados negativos e viciosos em pensamentos virtuosos. Isso leva tempo, mas exige, aí vem uma questão, uma exigência da vida, né? A disciplina. A disciplina é importante para que nós possamos mudar o nosso mundo mental e entrar em quietude, e sair da inquietude. Tudo é uma questão mental. Se eu trabalho, percebam bem, se eu conseguir trabalhar permanentemente a capacidade de usar as técnicas, são técnicas mesmo. Jesus ensinou a técnica da vigilância e da oração. Então a técnica da vigilância é ver como é que eu funciono por dentro. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu quero fazer essa coisa ruim? Começar a fazer esse trabalho de se perceber.
E quando nós começamos a fazer esse trabalho, nós vamos começando a nos conhecer e vamos começar a entrar no nível de quietude. Não vamos desenvolver doença. E se a doença vier, ela vem rápido, vai embora. E são lesões também. Lesões são coisas rápidas. Ou melhor, são disfunções, são coisas rápidas. As lesões são coisas graves. Mas sofre intensamente porque ele é obrigado, como eu disse, aí fica exigindo comportamento dos outros que ele mesmo não faz. No círculo dos conflitos dessa natureza, esse homem, esse senhor que está com problema no fígado, vem lutando desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa e imediatamente atraídas para o seu ponto orgânico mais frágil. Todos nós temos um ponto fraco, temos um corpo, ou como ele chama aqui, né? O ponto orgânico mais frágil, que é o fígado dele. No meu caso, eu, Jorge, eu tenho um ponto fraco orgânico, que é o meu estômago. O meu aparelho digestivo, meu estômago é o meu ponto fraco. Eu sei que isso é genético, há muito tempo que eu trago isso. Eu sei que, mas tem pessoas que têm um ponto fraco no coração, no pulmão, no fígado. O ponto fraco é o fígado. Quando ele está desequilibrado, as energias densas vão para o fígado, que é o ponto fraco dele. Quando eu entro em desequilíbrio, em inquietude, as energias densas vão para o meu estômago. Aí eu começo a tenho que tomar lá os pantoprazol da vida, né? Isso aqui fica claro para nós. A nossa mente cria doença, a nossa mente cria saúde também. No esforço mental gigantesco, então, ele produziu, através desses terríveis pensamentos, que são destruidores, e que vão produzindo essas matérias venenosas, né? E que são atraídas para esse ponto mais vulnerável do nosso corpo, né? São os pontos mais frágeis de cada um de nós. Cada um de vocês tem um ponto frágil no corpo, no organismo, né? Que é o nosso ponto fraco, né? E quando nós estamos em inquietude, esse ponto fraco é o primeiro a receber a pancada dessas energias densas, né? Bom, porém, está em prece. E é uma prece regeneradora, isso facilitará o nosso serviço de socorro pela emissão de energia benéfica. Então ele recorre à prece, como ensinou Jesus, vigiai e orai. Ele está recorrendo à prece. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras, e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Olha só. Se ele não orasse, eu digo que a oração é uma técnica que Jesus ensinou, vigiar e orar. É técnica. É uma coisa que nós precisamos utilizar. Se não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras, diz aqui o Anacleto para o André Luiz, não fosse o socorro imediato de nossa esfera, a espiritualidade ajudando, evidentemente ele poderia desencarnar fulminante por uma morte do fígado. Um problema realmente irrecuperável, uma lesão irrecuperável. Foi o que eu disse. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital, que é o fígado, determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. São termos técnicos que não é difícil nós entendermos o problema que ele causaria para a sua saúde física. Anacleto fez uma pausa mais longa e cordialmente deu um sorriso, acentuou: isto, porém, não acontecerá nesse caso, porque nós vamos socorrer. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Então, por exemplo, nós somos convidados a nos esforçar, não é a nos violentar. Porque tudo que nós fizermos por obrigação é uma violência à nossa realidade essencial. Mas é nos esforçar. Eu vou lembrar uma frase que os espíritos ensinaram a Allan Kardec, onde se reconhece o verdadeiro espírita e cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então tem o esforço para o domínio. Você só consegue dominar se esforçando. Agora precisa ser um esforço paciente, disciplinado, continuado, perseverante. Porque você só se esforçar um pouquinho, não, o esforço tem que ser continuado, o esforço tem que ser permanente, o esforço tem que ser paciente, o esforço tem que ser disciplinado, precisa ser disciplinado. Aí com certeza será a âncora de salvação de cada um de nós.
Porque nos esforçando, orando e praticando, evidentemente nós estamos trazendo para nós saúde, porque vai para a quietude, ficarmos tranquilos conosco, bem com a vida, bem com o próximo. Isso tudo é uma conquista, mas vem de disciplinas e vem de exercícios também da mente. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir qualquer interrogação. O Anacleto continuou de pé, aplicou um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem escura que se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Então veja, não quer dizer que um passista deu um passe para esse rapaz, não. Para esse senhor, não, com problema no fígado. Porque naquele momento ele estava usando energias venenosas contra o fígado dele, que é o órgão básico, né, o órgão nevrálgico, o órgão mais vulnerável dele, como o meu, que eu disse para vocês, é o estômago. Então, a diferença é que o fígado ele é vital. O estômago você pode até viver sem parte dele, mas o fígado não. O fígado ele realmente leva à desencarnação mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, mas o meu órgão vulnerável, com certeza, é o meu estômago. Vocês devem ter alguns também, algum órgão também, que é o órgão mais frágil, o órgão de impacto, né? O órgão que mais já trazemos de vidas anteriores também, esses impactos, né? Mas alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, que é um outro caso que ele vai contar. E para que eu não entre nesse outro caso, já que nós ficamos agora desde o problema cardiológico, agora o problema no fígado, nós vamos entrar agora num caso de uma mulher grávida com condições de enfraquecimento, e o que o Anacleto vai fazer em relação ao tratamento dessa senhora, tá? Nós vamos deixar para a próxima nossa reunião, a fim de nós possamos aprender exatamente aos poucos, né, de que para que eu possa alimentar a quietude, eu preciso usar técnicas sim, tá? Não é dizendo que isso é coisa dos orientais, não. O Cristo, que também era do Oriente, diga-se passagem, né? Jesus não era do Ocidente, Jesus era do Oriente, né? Então, ele ensinou a técnica da oração através da vigília. Se você vigia, não é você se cobrar, dizer que você não vale nada, que você é um lixo, que você não dá conta, que você é um zero à esquerda, quer dizer, essas crenças que nos escravizam. Fora disso, nós temos que pensar de uma forma proativa, é preciso pensar de forma proativa. Eu sou capaz, eu tenho força dentro de mim e eu mereço realmente, através da oração, sair dessa inquietude. Então vocês usem a vontade, nós devemos usar a vontade vem da essência que somos. Então o que é isso? Eu quero, é a minha vontade, eu posso, eu tenho poder, eu consigo porque eu quero e posso, eu sou capaz e eu mereço. Aí é proatividade, eu estou usando a minha mente de uma forma inteligente. Não estou dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, não. Eu posso, eu consigo e sou capaz. É acreditar em você, né? Centralizar em você. Você é o seu médico, você é seu terapeuta, você é tudo para você. Você é o causador da doença, como nós estamos vendo aqui, desde lá dos capítulos anteriores, como você é também o grande médico para curar essas doenças que você mesmo trouxe para você, né? Que Jesus nos abençoe mesmo nesse final de semana, que possamos pensar, domingo maravilhoso, ao acordar, agradeça a vida, né? Ao primeiro momento, respirar aquele ar, puxa, acordei, que ar maravilhoso, vamos também fazer essa amorosidade junto à natureza, começar a levar uma vida um pouquinho, se possível, um pouquinho mais leve, mesmo com todas as dificuldades. Tem uma pandemia indo embora aí, mas vamos tentar realmente estar em conexão com as coisas boas, com a natureza, maravilha, a natureza é Deus em nós também, né? E aí vamos nos quietando devagarinho. Se tiver tempo lá, faz uma prece, ou uns 5 minutos de relaxamento, uma música suave. Começa a dar um espaço para você, seja seu médico, trate bem o seu corpo, se agasalhe, se abrace, diga assim, eu me amo, várias vezes por dia, né? Diga isso, você tente identificar isso. Poxa, eu me amo, eu comecei a sentir que eu me amo. Poxa, que coisa maravilhosa, você começa a valorizar, você através desse dizer, eu me amo, já é uma prece. Quando Jesus está lá no Evangelho, né? Cuida a ti mesmo, né? Que o céu te ajudará. Evidentemente, cuidar de nós. E aí, me cuidando, eu vou cuidar. Eu posso cuidar das pessoas que estão realmente em desalinho do bem, né? É isso, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço para todos. E vamos acreditar, porque lembre-se das frases. Não esqueçam não, tá? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Um grande abraço.